Como é para você traduzir textos em inglês? Hoje eu vou contar uma história, na verdade nós vamos continuar a história ali do Robinson Crusoe, que nós traduzimos o primeiro capítulo aí tempos atrás, agora vamos fazer a tradução do segundo capítulo. É uma história bem emocionante aí de aventuras aí no mar desse cara chamado Robinson Crusoe. E aqui nós vamos aprender novos vocabulários, tá? Estruturas de frases do dia a dia. Eu acredito que vai ser bem produtivo esse vídeo, então fica comigo até o final para a gente conferir juntos. Valeu, vamos embora? Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Learning English with Leo. E aí, tudo bem com vocês? Bora colocar a mão na massa aí neste capítulo 2 do Robinson Crusoe. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, eu acredito que vai ser bem legal. Deixa eu pegar aqui, janela, tal, Chapter 2, Storm. Beleza, beleza. Chapter 2, Storm. O que significa ali para você a palavra Storm, hein? O que você me diz aí, Storm? Tá, Storm nada mais é do que tempestade. Então, capítulo 2, nós vamos para o capítulo da tempestade. Vamos ver o que esse cara enfrentou aí lá nessa aventura marítima dele, tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer a leitura de um parágrafo e nós vamos traduzindo parágrafo por parágrafo, linha por linha, tá bom? The next day, there was a great storm. I was scared, and this time I could see that the other sailors were also very scared. The captain was walking in and out of his cabin. He was quietly saying prayers. E aí, conseguiu entender alguma coisa aí? Se você conseguiu, teu inglês tá ficando bom. Então vamos lá. The next day there was a great storm. Tá? The next day significa no dia seguinte, tá? Vamos aqui linha por linha, tá? No dia seguinte. No dia seguinte, tá? There was, houve, tá? Houve uma grande tempestade, tá? Houve uma, tá? Great storm, grande tempestade. Tempestade, tá? There was é passado, por isso que nós falamos there was. Ele está contando a história do que aconteceu no passado, tá? Então fica como houve, tá? Se fosse there is, seria há, né? No presente, mas ali é passado, tá bom? I was scared, and this time I could see that the other sailors were also very scared. O que é esse scared aí? I was scared. Eu estava com medo, tá? Eu estava com medo, tá? Eu estava com medo. E dessa vez, and this time, tá? I could see that. Eu pude ver que, tá? I could see that. Eu pude ver que the other sailors were also very scared. Os outros sailors, marinheiros, were also very scared. Também estavam muito assustados. Também estavam muito assustados. O que eu acho legal da história do Robinson Crusoe é que, como ele conta a história do que aconteceu no passado, tudo é no passado. Por exemplo, scared. Scared está no passado também, tá? I could see that the others were also very scared. Então, sempre no passado. Bem legal, bem legal. The captain was walking in and out of his cabin. Então, vamos lá, vamos traduzir esta linha. O capitão, tá? The captain, o capitão o capitão andava, was walking, tá?
O capitão andava, tá? Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. In and out of his cabin, da sua cabine, tá? Andava para dentro, in, e para fora. Para dentro e para fora da sua cabine. In and out. Então, esse was walking pode ser traduzido como estava andando para dentro e para fora, como andava. Tanto faz. Fique à vontade para você traduzir da melhor maneira que você acha aí. Tá bom? He was quietly saying prayers. Então, o que ele está dizendo aqui? Tá que ele já estava rezando em silêncio. Tá? Quietly é em silêncio. Ele rezava em silêncio. Então, vamos traduzir aqui. Ó. Ele rezava em silêncio. Bem legal essa palavra quietly aqui, quietly, que no sentido de quietamente, tá? Em silêncio. Por quê? Porque apenas a palavra quiet é quieto, tá? Quiet, ela significa quieto. Tem outros significados também, tá? Mas eu vou colocar aqui como quieto. E quietly é silenciosamente, é em silêncio. Tá? Quando a gente acrescenta esse L e o Y, L and Y, a palavra se torna uma outra palavra, tá? Saying prayers, tá? Rezava quietamente, em silêncio. Beleza? Vamos lá, então. I was so scared I could not lie in my bed and hope we would survive. Uau! Bem tenso, tá? A situação aqui do cidadão. I was also scared. I was so scared I could only lie in my bed. Então, I was so scared. Eu estava tão assustado. Estava so scared. Tão assustado que só conseguia ficar deitado, tá? Que só conseguia ficar deitado deitado na minha cama, tá? Deitado na minha cama. Vamos completar ali. Ele fala em my bed, podia ser no sofá, podia ser no chão, né? Tá certo? Na minha cama, tá? E esperar que sobrevivêssemos, tá? And wait and hope, né? E esperar, esse hope no sentido de esperança, a esperar, né? Não, porque tem o esperar que é wait, também, que é esperar, mas aqui esse hope é a esperança, no sentido de esperar com a esperança e esperar que sobrevivêssemos, que sobrevivêssemos. Beleza? Então, bora lá. Agora eu vou ler o próximo parágrafo para nós. When I looked out of the window of my cabin, I saw the waves. They were as tall as mountains. My goodness. I saw other ships which looked like toys. The waves were playing with them. Uau. Vou pular tudo aqui, ó. Tudo para a próxima página para que traduzamos um embaixo do outro. Então, vamos lá. When I looked out of the window of my cabin, I saw the waves. Quando eu olhei pela janela, when I looked out, tá? Quando olhei, looked out. Quando olhei pela janela da minha cabine, looked out of the window, pela janela of my cabin, da minha cabine, tá? Eu vi as ondas, tá? Aqui a gente podia até sublinhar as ondas, né? Porque foram as ondas. Eu vi as ondas.
Então, como eu falei, ele conta uma história, está tudo no passado, looked, tá? Looked, tá? O presente é look, por exemplo, sem ed. Então, I saw, também só é passado, o presente é see, I see you doing this. Eu vejo você fazendo isso, por exemplo. Tá? They were as tall as mountains. Uau! Então, elas eram, aqui, ó, elas eram tão altas quanto as montanhas. E aqui vai uma dica de inglês bem legal, tá? Você colocar o as antes e as depois de um adjetivo aqui, por exemplo, tá? Tall, tall. You are as tall as mountains. Então aqui, ó, tão altas quanto. Então, quando você quer falar algo que é tão quanto, você pode usar o as, this, as, that, tá? As short as that, as, sabe? Você pode usar desta forma aí, beleza? É uma dica de inglês aí bem bacana, tá? Que a gente usa muito, as and as. You are as smart as my father. Por exemplo, você é tão inteligente quanto meu pai. Uma ideia, só uma frase que surgiu na minha cabeça aqui. Beleza. I saw other ships which looked like toys. Eu vi outras embarcações, né? Ships, outras embarcações, outros navios, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vi outros navios que pareciam brinquedos, toys, tá? Que pareciam brinquedos. Aqui vai uma outra ideia de inglês aqui, looked, tá? Look. Look pode ser olhar. I look at you. I look at my son doing some stuff, playing with his friends. Alguma coisa nesse sentido assim. Tá? Eu olhei, eu vi meu filho fazendo alguma coisa. Tá? Mas look tem essa ideia também de parecer com. Tá? Por exemplo, she is like her mom. Tá? Ela é parecida com a mãe dela. Tá? Então tem essa ideia aí que você pode usar também de look, duas formas, de parecer e de... eu falei she's like... Não, viajei. Não, sorry guys. She looked like her mom. Então ela se parecia com a mãe dela, no sentido de parecer. Tá? Mas é isso aí. Tá? Essa é a ideia. É que o like também tem essa ideia. Então, me veio aqui, mas tudo bem. Fica aí para você mais uma forma de se aprender essa palavrinha em inglês aí. The waves were playing with them. Tá? Então, as ondas estavam brincando, playing, literalmente, com eles, tá? As ondas, the waves, were playing. Estavam brincando com eles. Tá? Brincando com eles. Show. Vamos então traduzir mais um parágrafo e aí nós continuamos no próximo vídeo aí, lá na quinta-feira, tá bom? Vamos traduzir esse parágrafo e a gente continua na quinta-feira. One sailor shouted that a ship went under water in front of us. I was terribly afraid and I regretted that I didn't go home after the first light storm. Arrependimentos acontecem. Que legal. One sailor shouted that a ship went underwater in front of us. I was terribly afraid and I regretted that I didn't go home after the first light storm. Então vamos lá, vamos traduzir linha por linha, frase por frase. One sailor shouted. O que isso significa? Um marinheiro gritou, tá? One sailor, um marinheiro, shouted, gritou. Marinheiro, peraí, invertido. Marinheiro gritou. Gritou o quê? That a ship went
underwater. Então, que um navio afundou. Went underwater, tá? Que um navio afundou. Então, aqui, ó. Went underwater vai ser traduzido como afundou. Tá? Essas três palavras em inglês a gente traduz como afundou. Mas, Leandro, tem palavra também para afundou, para afundar em inglês? Claro, sink. Tá? Essa palavrinha aqui, ó. Tá? Poderia ter usado uma palavra aqui, ó, sink, por exemplo. Sink é igual a afundar. Também, tá bom? Então, tem essas duas formas de falar. The ship went underwater, né? Ele podia falar that ship sinked, por exemplo, né? Afundou. Tá? Afundou. Perdão, that ship sank. Esse não é este verbo, ele não é regular, ele é um verbo irregular. Tá? Então, corta aí essa parte das que eu falei e sank. Tá? O verbo dele correto no passado é sank. Então, afundar e sank, que é afundou. Afundou. Essa parada de verbo regular e irregular também você tem que estar trabalhando isso aí no teu inglês, tá? E às vezes a gente pensa que é regular, ele não é regular. Porque nos verbos regulares a gente só acrescenta o ed no final. Tá? Work, worked. Então, e os irregulares não. I eat, I ate. Sink, sank. São verbos irregulares do inglês, tá bom? Então, me desculpa aí por essa lapso de memória que me deu aqui. Afundou na nossa frente. Tá? Ele literalmente afundou na frente deles ali. Tá? Na nossa frente. Afundou na nossa frente. Beleza? I was terribly afraid. Tá? Então, ele está dizendo ali, ó. Eu estava terrivelmente assustado. Tá? Eu estava terrivelmente assustado. E, agora que vem o pulo do gato. I regret it. Eu me arrependi. I regret it. Eu me arrependi de não ter voltado para casa. I didn't go home after the first light storm. Não ter voltado para casa depois da primeira tempestade leve. Tá? Então, aqui, ó. Me arrependi de não ter voltado para casa. Didn't go home após, né, depois da primeira tempestade leve. Depois da primeira tempestade leve. Perfeito, perfeito. Traduzimos aí, então, tá uma boa parte aí do Robinson Crusoe, no capítulo 2, Storm. Tá? Temos mais um... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, aqui é tudo uma coisa só, né? Beleza, então traduzimos este parágrafo e vamos finalizar por aqui. Agora quero agradecer a você que ficou comigo aí nesse vídeo. Já me conta nos comentários o que você achou. E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, né? Pô, por favor, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, que o canal aí tá bombando. Aqui é inglês, na prática, é inglês real, do dia a dia. Tá bom, pessoal? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Bye, bye.